crianças. Hoje na nossa aula de ciências nós iremos falar sobre os ecossistemas e seus componentes. Então, como nós já sabemos, vivemos em um ambiente e deste ambiente ao qual nós vivemos, retiramos os elementos para a nossa sobrevivência. Então, nós podemos dizer que as interações entre os seres bióticos, que são os organismos vivos, como as plantas, os animais e os micro-organismos, e também esta relação com os componentes abióticos, que são a água, o solo, a água e os minerais, esta relação forma o ecossistema. As interações nos mais variados ambientes ocorrem devido à transferência de energia dos organismos, dos organismos vivos entre si e com os demais elementos. Então, independente, crianças, do tamanho do ecossistema, micro ou macroecossistema, as relações entre as populações e o ambiente devem ser respeitadas. Por sua vez, eles se estabelecem entre seres vivos até em uma simples folha caída na floresta. Então, os organismos, eles são indispensáveis para manter um ecossistema. E neste ecossistema nós podemos encontrar os seres que são produtores, consumidores e os decompositores. Como não se delimita o tamanho de um ecossistema, fez-se uma distinção para sua melhor compreensão e também para melhor estudo. Então, esta delimitação é conhecida como ecossistema aquático e também ecossistema terrestre, que é o que vocês podem observar aqui na imagem. Como vocês já sabem, a formulação de um ecossistema é feita pela interação dos seres bióticos e abióticos. Então, se não houvesse essa delimitação, o estudo do ecossistema seria mais abrangente, e mais difícil de se concluir. Por tudo isso, foi feita essa delimitação, distribuindo-se em ecossistema aquático e ecossistema terrestre. E daí surgem os especialistas para cada um desses ecossistemas. No Brasil, nós encontramos os mais variados ecossistemas em extensões bem maiores e são denominados de biomas. Estes biomas, eles possuem vegetação, relevo, clima e todas as outras características próprias de cada um. De acordo aqui com o mapa, vocês podem observar os diferentes tipos de ecossistemas que podemos encontrar aqui no Brasil. Nós temos as florestas amazônicas, mata dos cocais, mata tropical, mata atlântica, mata dos pinhais, o cerrado, a caatinga, os campos, vegetação do Pantanal e vegetação litorânea. São esses os tipos de ecossistemas que nós podemos encontrar no nosso Brasil, nosso país. O ar, a água, o solo, as plantas, os animais e todos os outros seres se relacionam em um processo de troca. Então, nós precisamos do oxigênio para respirar e da água para nos hidratar e utilizamos os animais e os vegetais como alimento. Continuando o nosso conteúdo, crianças, vocês vão ver agora os diferentes ecossistemas encontrados aqui no Brasil. Alguns minutos atrás eu mostrei a vocês no mapa, alguns tipos, e aqui nós vamos fazer o estudo de 4 deles, que é a floresta tropical, a caatinga, o cerrado e também os manguezais. Nas florestas tropicais, crianças, formam ecossistemas ricos em espécies animais e também vegetais. Por lá, a temperatura média durante o ano todo é em torno de 20 graus Celsius e costuma chover com regularidade, ou seja, não existe aquele período só de chuva e aquele período só de estiagem. As chuvas é durante o ano inteiro, mas com regularidade. Na Caatinga, é caracterizado um ecossistema típico daqui da nossa região, que é o Nordeste. Então, a vegetação geralmente é bem árida, porque chove com pouca frequência, ou seja, existe mais meses do ano
sem chuva do que com chuva. Por isso que a vegetação ela é mais típica de um solo mais seco, né? Porque chove pouco durante o ano. Então, esse ecossistema é encontrado com mais precisão, né, em boa parte do Nordeste do Brasil, que é a região onde nós moramos. O Cerrado também, ele apresenta uma vegetação rasteira e o clima também é quente, com um verão chuvoso e um inverno seco, com ocorrência de queimadas de de formas espontâneas. Então, o cerrado também, crianças, está presente em boa parte da região Nordeste, né, da nossa região. E as chuvas, elas são distribuídas em um verão, né, o verão é com chuvas e o inverno é um pouco seco, né? Então, por isso, favorecendo aí o ecossistema cerrado. Também há incidências de várias queimadas espontâneas. O que são essas queimadas espontâneas, crianças? São aquelas queimadas que não foi diretamente proporcional pelo ser humano, né? Acontece por conta de alguma faísca que voou e pegou fogo em determinado local, ou por alguém que esteja viajando, fumou um cigarro e jogou o toco de cigarro nas BRs, né? E o vento leva aquele toco de cigarro ainda em chamas e ocasiona uma queimada. Então, isso acontece mais na parte do ano em que não tem incidências de chuva, onde a vegetação está mais seca. Os manguezais, eles apresentam uma diversidade de espécies de animais aquáticos e eles estão formados nas localidades onde um rio deságua no mar, que fica basicamente na faixa litorânea do Brasil e em grande quantidade, ou seja, na parte litorânea do Brasil nós podemos encontrar essa forma de ecossistema, né, os manguezais, em abundância, ou seja, em grande quantidade. Então, várias atividades humanas, crianças, começam a ameaçar o equilíbrio e a existência de muitos ecossistemas aqui no Brasil. Uma dessas formas, né, uma dessas atividades é a poluição. Então, a poluição é uma das principais causas de extinção de vários desses ecossistemas. É ela que é capaz de destruir recursos naturais como a água, assim também como o solo e o ar, fazendo com que as espécies do ambiente vivam em desequilíbrio, causando o desaparecimento de populações animais e, ao mesmo tempo, da população de vegetais de um local, como acontece, por exemplo, no rio Tietê, né, que fica na cidade de São Paulo. Era um rio belíssimo, mas que com a população desapareceu ali, com a poluição, crianças, desapareceu ali naquele local grande parte da vegetação e também dos animais que faziam parte de lá. Então, o aumento da temperatura do planeta é um problema também que afeta o equilíbrio do ecossistema. O aquecimento global, ele eleva as temperaturas, o nível e a acidez dos oceanos. Além desses fatores que tia Carla terminou de mencionar para vocês, que a poluição e o aumento da temperatura do planeta, o desmatamento de grandes extensões de terras e também a exploração dos recursos naturais ocasionam no desequilíbrio dos ambientes. Porque quando você está desmatando, além de você estar retirando do local os tipos de vegetais daquele local, né, você também está tirando dali vários animais que tinham aquela localidade como seu habitat natural. Por exemplo, digamos que alguns tipos de pássaros, né, vivam naquela árvore que foi cortada, né, tinham ali suas casas, os seus ninhos. Então, a partir do momento que há o desmatamento daquela árvore, aquele pássaro, ele perdeu o seu habitat natural, e aí ele vai procurar o habitat em outros locais. Então, crianças, nós chegamos à conclusão de que o ser humano, ele interfere, sim, diretamente na manutenção do ecossistema. Ações de descuido, de degradação e também de exploração irracionais dos recursos naturais contribuem de uma forma negativa para a manutenção desses sistemas.
Então, muitos ecossistemas eles estão sendo destruídos devido à poluição das águas e também do ar. E o que nos resta, criança, agora no momento, é apenas conscientizar. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos nos conscientizando de que somos nós os responsáveis pelos desequilíbrios do nosso ecossistema e fazemos com que nos conscientizamos de forma a não contribuir com esse desequilíbrio, nós também temos o papel de conscientizar a população, iniciando por dentro da nossa casa, quando os nossos papais, as nossas mamães, por alguma forma, né, queiram fazer algum desses atos que foi mencionado anteriormente, como a poluição, o desmatamento, a queimada. Então, como a gente já tem o conhecimento maior sobre isso através dos nossos estudos, nós podemos estar conscientizando eles de que isso é errado e de que existem outras formas de preparar a terra sem desmatar, sem poluir. Viu, crianças? Então, esta era a nossa aula de ciências sobre os ecossistemas e seus componentes. Até a próxima aula e tchau, tchau!